You are fake news. Caos. Olá, caóticos e caóticas. Não, a fonoaudióloga do Michel Coforado ainda não fez esse milagre. Eu sou a Rebeca de Moraes e esse aqui é o Caoscast, o espaço de fritação de ideias do grupo Consumoteca, que a cada 2 semanas traz um novo episódio para discutirmos os comportamentos e tendências que têm feito a nossa cabeça. Bom, quem acompanha a gente há algum tempo deve estar se perguntando, então, por onde anda o nosso âncora Michel Coforado? E ele, como bom antropólogo, foi conhecer outra cultura e aterrissou logo ali, na Coreia do Sul. Mas é claro que a tecnologia está a nosso favor e Michel continua entre nós. Michel, ficou pronta aquela coreografia de K-pop para ensinar a gente? Eu tô ótimo no K-pop, inclusive você tá ótima nesse lugar, eu tô quase cedendo a minha vaga pra você. Nem sentei na sua cadeira em respeito a esse cargo que você ocupa nesse podcast, Michelada. Como tá aí? Não, aqui tá demais, eu acabei de sair de Seul. Seul é uma grande capital, eu acho que nesse jogo da Ásia, esses caras vão trazer pro mundo uma cultura completamente nova. Eles estão trazendo a lógica taylorista que os asiáticos mega se acostumaram desde sempre, que é aquela coisa de fazer tudo em caixinhas e entregar de forma mais rápida possível no melhor custo, para a cultura. O cinema já é taylorizado, o K-pop nada mais é do que banda taylorizada, então está tudo sendo feito aqui para eles se afirmarem enquanto novas potências. Eu entrevistei vários jovens em Seul, acho que vale até um tema para um próximo podcast. E essa ânsia da juventude, da sociedade coreana, por mostrar e por ostentar itens de sucesso, é algo que a gente escuta na conversa com a moça na barraquinha de rua. É um negócio verdadeiramente impressionante. É mesmo. Michel, e como o pessoal lida com o corpo aí, hein? Chegou a conversar sobre isso? Tava muito frio, não vi ninguém sem roupa, não. Mas é brincadeira, assim, o corpo da mulher ainda é um corpo bastante interditado, né? Os homens, durante o verão, eu conversei com várias pessoas, podem usar até camiseta, mas as mulheres jamais, elas só usam manga comprida. E aí, a praia na Coreia é um negócio impressionante, todo mundo vai de short e com aquela camisa de manga comprida contra raio UV, sabe? Porque há na tradição coreana o racismo se impondo de um jeito bastante distinto do brasileiro. Aqui, em geral, as pessoas que são as mais brancas são aquelas que não precisam ficar expostas ao sol, trabalham em escritórios ou não precisam nem trabalhar. E aqueles que têm pele mais curtida do sol são aqueles que trabalham em geral ou na rua ou em profissões menos bem vistas. Então é um grande desespero da sociedade coreana inteira por ficar muito branco. Então o sol é meio mal, assim. Agora, esse aqui é o país que mais se faz plástica no rosto no mundo. É comum, no aniversário de 15 anos, as meninas ganharem essa plástica de olho para começar a parecer mais ocidental. Você sabe que os olhos das orientais, eles não têm aquela dobrinha em cima na pálpebra, né? Mas não tem problema, elas compram. E compram baratinho, tá? Por $400 você faz uma plástica de pálpebra. Se você quiser a pálpebra 360... que é aquela que tira a gordura além de marcar, essa é um pouquinho mais cara, fica por $1.000. Mas olha, é tão bem taylorizado o processo inteiro, que você entra dentro do hospital, e em 4 horas você já vai para casa, pronta. Nossa, que loucura. Bom, o eixo do mundo vai mudar, né? Não temos dúvidas de que os asiáticos estão vindo com tudo. Bom, mas eu acho que eu já fui adiantando aqui o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre a relação com o corpo, aqui no Caoscast, e sobre como é curiosa essa ideia de que a estética é sempre a primeira coisa que vem, logo que a gente fala de corpo, e é um pouco disso que a gente vai tratar nesse episódio, sobre como a gente está lidando com o nosso corpo. Bom, apesar de falar muito, eu tenho o privilégio de não falar sozinha aqui do estúdio. Eu tenho essa companhia luxuosa e refrescante de Thiago Faria, que está aqui do meu lado, o head de Epifania, nossa empresa de antropologia visual. Oi, Thiago, bora botar esse corpinho pra jogo? Adorei refrescante, espalha por aí. Refrescante é espumante caché, né? Ele não tem já há décadas. Thiago, vem com esse ar de espumante. Borbulhas. Com borbulhas. Caché, né? Bora botar esse corpinho pra jogo, Thiago? Meu corpo sempre esteve pra jogo, meu amor.
Meu corpo não sai da pista. Chegou o Brasil, olha. Temos também, é claro, Marina Roale, nossa garota carioca e coordenadora de pesquisa da Consumoteca, que também conta com o auxílio da tecnologia e fala com a gente direto de Niterói. Opa, quer dizer, hoje de Botafogo, né, Marina? E aí, Marina? Carioca gosta de falar de corpo, hein, Marina? Não, o carioca começa a batalha com o corpo do momento que ele nasce, né? Porque é uma questão forte aqui. Hoje eu tô aqui fazendo campo de pesquisa, então eu dei uma pausa aqui pra gente participar. Tô no Rio, e essa época do ano que o corpo tá muito pra jogo no Rio, né? Essa época que tá todo mundo preocupado com o tal do corpo do verão. Pois é, negócio de corpo do verão, né, Marina? Thiago, vocês se sentem impressionados por manter ou por ter esse corpo do verão? Acho que, não exatamente do verão, sabe um momento muito marcante pra mim é carnaval. Carnaval é um momento, acho que em São Paulo, talvez por não ter praia, é um momento de maior exposição corporal. Então eu acho que eu fico num meio lugar, assim, entre caralho, vamos buscar um corpão e do outro lado, foda-se, meu corpo é o corpo que tenho e tá tudo ótimo. Mas há uma pressão, sim. Eu acho que a gente fala muito de mulher, mas eu aqui dentro da minha bolha, há um aspecto da cultura gay que também tem um monitoramento de corpo muito forte. Uma pressão danada, né? A cultura gay, ela basicamente se divide entre bolhas corporais, né? Do tipo, quanto o bombado, o não bombado, os ursos. Exatamente. Inclusive, Thiago, é muito engraçado que uma vez eu estava fazendo dieta no Ravena, e o Ravena é famoso em São Paulo e tudo quanto é lugar, por essa capacidade que ele tem de emagrecer gordos em pouco tempo. E eu tinha um amigo gay que me disse que era urso, e o Ravena dizia que ele tinha um limite lá para ele chegar, que era uma meta que ele ia deixar de ser urso. E ele teve que convencer a todos os nutricionistas da firma que ele precisava ter uma outra meta para ele não perder a identidade, porque senão ele ia fazer parte de uma outra tribo. Que louco, tem que trocar de amigo. E era um grande dilema. Ele ia ter que trocar de amigo, ia ter que trocar de balada, ia ter que trocar de tudo. Então, para ele, foi cedido uma meta que não era meta saudável, porque isso ia colocar em risco a identidade dele. Agora, esse tema do corpo e cultura, e aí é engraçado a gente trazer Marina Roale, que apesar de se dizer modernosa e fora desse jogo, tá com os 2 pés e os 2 braços toda dentro dessa cultura carioca, é um tema que já foi estudado pra caramba por vários antropólogos, né? A Miriam Goldenberg, mega famosa, colunista da Folha de São Paulo, lançou um livro há um tempo atrás que se chama Corpo e Cultura, que tem uma capacidade gigantesca de mostrar a importância do corpo dentro da cidade do Rio de Janeiro como se fosse uma identidade social. Corpos diferentes dizem e mostram identidades distintas. E há lugares que você só pode entrar com determinado tipo de corpo. Você vai, sei lá, no posto 10 no Leblon, se não tiver com uma sunga da moda e não tiver com aqueles gominhos todos aparecendo, ninguém vai nem olhar para você. Você tem que encontrar seu lugar na praia pelo corpo que tem. Então, o corpo é quase como se fosse um mapa das cidades. A gente consegue entender muito identidade, a gente consegue entender muito quem a gente é através da análise dos corpos. Legal, Michel. E Marina, essa dinâmica acaba sendo ainda mais perversa quando a gente pensa na relação da mulher brasileira com o corpo, né? Muito. Inclusive, aproveitando isso que o Michel comentou, assim, eu sabia que ele ia falar de mim. Cada vez que eu vou para São Paulo, as pessoas deixam evidente para mim como a relação com o corpo é diferente no Rio, né? Dependendo do corpo que você tem, você frequenta um ponto na praia, um posto da praia no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem muito isso de, será que eu posso ir naquele lugar? A gente tem a expressão no Brasil que eu não tenho nem roupa para isso. E no Rio é um pouco, eu não tenho nem corpo para isso. Você está sempre se policiando. E aí foi fazendo essas pesquisas que eu acho que eu consegui aprender, entender e desconstruir muita coisa do que é colocado aqui pra gente. Porque tem muito essa preocupação de ser magro ou ser gordo, mas eu vejo que em alguns lugares, acho que quanto mais próximo do litoral, essa pressão é maior. Não é sobre tá magro ou gordo, mas é o seu braço tá flácido, a sua bunda tá no lugar que deveria estar. Toda uma preocupação com todo o resto, sabe? Então, são muitos checkpoints para você dar ali. E uma vez uma marca gringa contratou a gente para entender um pouco do que era a sensualidade para a mulher brasileira. Porque a gente tem cunhado lá fora essa ideia de que a mulher brasileira é naturalmente sensual, né? Com que a gente nasce sensual, as curvas da mulher brasileira, e acaba que cria-se já uma expectativa na gente, né? De como a gente deve ser, de como a gente deve transmitir isso. Você já nasce com esse comparativo sendo colocado em cima de você. E nesses tempos onde a gente está falando muito de autoestima, né? Onde a mulher a palavra empoderamento está tão batida,
mas por um motivo muito bom, que a gente vê as mulheres trabalhando autoestima, a gente tem que falar também dessa cobrança por sensualidade. E nessa pesquisa ficou muito claro pra gente como autoestima é uma coisa e sensualidade é outra. Porque a autoestima é uma coisa que ela é de dentro para fora, né? Você com você mesma, você trabalha, você vai descobrindo o que você admira em você. Só que, por outro lado, vem uma pressão enorme de fora, que é da sensualidade, que é de fora para dentro. Que, de alguma maneira ou de outra, quando a gente está buscando ser sensual, que em algum momento da vida todo mundo quer, né? Tem aquela... você tá ali pro game... Você quer validação do outro, você quer que o outro se sinta atraído por você. E aí você fica completamente vulnerável e suscetível ao olhar de aprovação de uma terceira, de uma segunda pessoa. E Mai, infelizmente é algo construído pela ótica masculina, mas que acaba entrando muito na cabeça das mulheres, né? Nesse mesmo estudo que você citou, 66% dos entrevistados da pesquisa disseram que o elogio mais sincero que uma mulher podia receber é a que vinha do parceiro. A verdade é que a mulher nem quer ser sexy o tempo todo, né? E pouco a pouco ela também está começando a entender que sensualidade nem sempre precisa ser validada pelo olhar do outro. A mulher começa a perceber, então, que sensualidade, na verdade, é uma junção, né? Uma combinação de fatores que pode ser moldada de forma diferente dependendo da idade, da região, da forma como a gente lida com isso. E hoje a gente está vivendo novos jeitos de construir e de ressignificar, tá? Essa validação que o outro tinha que fazer da gente e está criando uma nova narrativa para os nossos corpos, né? Bom, já comecei aqui a falar, como sempre me adiantando, mas para falar que movimento é esse, vocês sabem, é hora de dar nome aos bois. Bois. Bois, bois. 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 Bois, bois. Bois. Nome aos bois. Bom, o nosso nome aos bois de hoje é uma tendência que a gente batizou na Trop como corpo potência, que é enxergar o corpo da mulher como potência e questionar os padrões externos que foram impostos pra gente desde criança e começar a entender toda a força e potencialidade que ficaram em segundo plano. É um corpo que assume suas imperfeições, que renega padrões estéticos, na verdade. Quando a gente fala de corpo potência, a gente está falando muito sobre a possibilidade de olhar para o corpo da mulher não só como um bibelô. O que mais que a gente pode falar do corpo de uma mulher para além da estética? Que acho que a gente ficou muito tempo aprisionada nesse lugar, que até Marina estava agora falando, Marina e Michel falando sobre a questão da praia no Rio de Janeiro. Isso pode até chocar os nossos ouvintes, mas a verdade é que esse olhar perverso continua sendo assim, né, Marina? Você ainda vê isso pelas praias aí no Rio de Janeiro, né? Essa divisão aí sobre quem tem que corpo, fica onde. É um movimento paradoxal, porque a gente vê, por um lado, as mulheres questionando que elas não precisam mais, mas, por outro, você tem um monte de blogueiro falando de bem-estar, de aceitação, aí seja como você é, mas também tem aquela coisa do busque sua melhor versão. E quando você cai no buscar sua melhor versão, a gente é direcionado a pensar que a nossa melhor versão é a versão mais magra, é a versão com o corpo em dia, porque tem todo um discurso da mídia também de que o corpo saudável é o corpo mais magro possível, né? O que é uma baita falácia que a mídia traz aí pra gente. Tem um ponto aí legal disso que você fala, dessa mulher repensar o corpo potência, e esse corpo potência é um corpo com, não só para quebrar padrão, mas é um corpo para conquistar liberdade. A Naomi Wolf, né, do Mito da Beleza, que é um livro até que eu quero indicar no Joga na Roda, ela fala muito disso, assim, uma sociedade obcecada com o corpo não é uma sociedade obcecada com beleza, é uma sociedade obcecada por obediência, né? Porque à medida do momento que você cria um padrão de que só tem uma possibilidade de ser saudável, você gasta um tempo e você fica tão preocupado em estar dentro daqueles padrões ali que você acaba perdendo voz para falar de outras coisas e para ocupar outros espaços para fazer outras coisas. Então, acho que a praia hoje está se tornando um espaço onde a gente está aprendendo a mudar essa cabeça. Eu vejo hoje muitas mulheres, muitas amigas minhas e muitas pessoas de pesquisa falando assim, foda-se, eu vou postar essa foto de biquíni, como se fosse uma grande questão, assim, olha, eu vou assumir o meu corpo como ele é para todo mundo. Hoje a gente botar uma foto de biquíni numa rede social é quase como uma militância, sabe? Um corpo real, um corpo de uma pessoa que leva uma vida super natural e não tá naquela vida de fitness, né, de hashtag de blogueira. Ô Rei, como que essa tendência do corpo potência reverbera no dia a dia? A gente já tem manifestações concretas?
Pois é, o Ti sabe que um exemplo que eu gosto muito de falar sobre quando a gente fala de corpo potência é o movimento do polydance, né? Que eu acho que ilustra muito bem isso, né? Um tempo atrás, a gente, quando falava de polydance, falava de uma dança super sensual, restrita a clubes, feitas para homens, né? Para homens verem, né? Para homens apreciarem. Pois é, em que a mulher estava... super sensual, mas não sensual para aquele homem, né, desfilando para ele, e que agora a gente vê hoje em dia o polydance como aula em academias ou academias de polydance que ressignificaram isso, né, são mulheres que fazem o poly e mostram para as amigas, tem uma coisa de uma mulher ficar observando a outra, de apreciar a força daquele corpo, elas falam, putz, olha o que o meu corpo faz, olha que legal, olha a força, olha esse braço que eu consigo aguentar, olha essa perna, como ela fica, olha o que eu consigo fazer com o meu corpo, olha que forte o meu corpo pode ser, e mandando umas para as outras também se valorizando, puta, tá gata, que gostosa, que forte, que foda, quer dizer, coloca esse corpo num lugar que não é mais o daquele que precisa ser apreciado por um homem, mas que pode fazer um monte de outras coisas. Tem uma questão super legal de pensar nessa potência do corpo, que é como a gente está ressignificando até a questão do suor, sabe, da atividade física feminina. Que o suor é uma coisa que nunca foi vista como algo sensual no corpo das mulheres e que agora representa um novo tipo de sexy, né? Aquela mulher que esbanja confiança, força, que consegue fazer um monte de coisa com o corpo, né? E como isso acaba sendo importante até para a autoestima mesmo, né? E é legal que a gente vê agora como é que até as marcas esportivas, que antes colocavam as mulheres numa posição estática para vender equipamento esportivo, né? Tinha que ter uma mulher ali, olha, eu faço esporte, mas eu sou sensual. Se a gente pegar a campanha antiga da Nike, era isso, era todo mundo posado, enquanto o homem estava em movimento. Agora não. Agora as marcas estão colocando as mulheres suadas, se movimentando, onde o corpo dela pode balançar. Que antes tinha essa coisa de tem que ser tudo durinho, e agora, olha, eu posso me mexer, porque se mexer é bom, significa que o meu corpo está saudável, significa que eu tenho energia, que é esse caso que você citou aí do polydance, né, de você pensar essa potência, olha só o meu corpo, olha quantas coisas boas o meu corpo me traz. Acho que é esse despertar das mulheres entenderem que a gente só tem um corpo para viver essa vida, né, pelo menos a gente que acredita que está vivendo uma vida de cada vez. Se você ficar de mal com o seu corpo, você vai ficar pro resto da vida nessa batalha. Então, são mulheres resgatando a relação conflituosa que elas sempre tiveram com o corpo e agora entendendo, cara, meu corpo é saudável, meu corpo me permite fazer um monte de coisa, por que eu vou ficar entrando numa batalha de conquistar coisas que não estão dentro da minha natureza? Pois é, e eu acho que é legal a gente pensar nisso como parte até do movimento que a gente chama de pós-empoderamento feminino, que a gente já falou sobre a questão do empoderamento, que a mulher pode ser o que quiser, mas dentro desse pode ser o que quiser, é como que a gente também muda o olhar. A gente tá falando de estética, não quero ser só gostosa, quero ser outras coisas, então eu posso achar o meu corpo lindo de qualquer forma. Pode, mas é mais do que isso, né? Como olhar pro corpo, não só sobre o corpo bonito e feio, mas como olhar pro corpo pensando em 1000 outras narrativas possíveis, né? Que não só essa da estética. Porque o corpo é um instrumento, né? É um instrumento para todo o resto. E acho que essa coisa da sensualidade reside muito mais na confiança do que no corpo em si, né? Acho que o grande prejuízo que se traz quando a gente fala desse tipo de noia é muito mais na autoestima da mulher do que efetivamente com o seu capital de atração pelo corpo. E é importante também trazer esse discurso, porque é o que abre para a gente poder falar de diversidade, né, Michel? Você que sempre coloca esse tema em questão, a gente pode falar de outros tipos de corpos, né? A gente pode falar de corpos gordos, corpos magros, corpos trans, corpos negros, né? Eu acho que a grande coisa que esse debate novo traz, a partir do momento onde a gente começa a questionar os padrões, é a possibilidade de outros tipos de corpos começarem a se impor dentro do espaço público. É óbvio que esse processo ele vai tomar tempo, sobretudo porque a gente está falando de séculos e séculos de estabelecimento de um padrão do que era o corpo bonito da mulher e do homem. Esse é um processo que a gente só vai conseguir mudar se impondo e mostrando que há outras possibilidades. Esses movimentos que a gente vê cada vez mais força, de mulheres gordas expondo seus corpos, ou de mulheres trans, ou de homens trans, ou de outras possibilidades mesmo de corpos, né? Pessoas com deficiência se mostrando e saindo dos espaços silenciosos onde eles estavam postos,
é um caminho que só tem a contribuir para a construção desse mundo diverso e desses olhares diversos sobre o que é ser, né? Porque a gente só vem na vida com um único corpo, mas a gente, ao mesmo tempo, só constrói a nossa identidade a partir do corpo que tem. Então isso é fundamental para a gente debater. Felizmente, acho que a gente já consegue ver, né, um pouco dessa quebra de padrões que a gente vem falando. É passo a passo, é devagar, mas a gente tem alguns movimentos importantes. Ano passado a gente teve um exemplo bem emblemático com o cancelamento do desfile anual da Victoria's Secret, que era um clássico anual do mundo da moda, né? Ele acabou não acontecendo depois de uma série de cobranças das consumidoras. Já fazia alguns anos que a Victoria's Secret andava caindo em vendas e, apesar de ser uma marca gigantesca, ela não investia absolutamente nada em diversificação de corpos. Para quem nunca viu esses desfiles, eram verdadeiros shows em que só desfilavam modelos extremamente magras. Só para vocês terem uma ideia, a primeira modelo, aspas, plus size da marca foi contratada em outubro do ano passado e era um modelo 44, um tamanho bastante médio para quem está acima do peso. Agora imagina você estar perdendo dinheiro e não conseguir olhar para o público e perceber que a sua marca não se comunica com uma parte extremamente grande dele. Eu acho que tem um ponto aqui que a gente tem que debater, que era legal, que é entender que o papel desses corpos magros expostos, ou essas moças que ostentavam corpos magérrimos nos desfiles da Victoria's Secret, pode parecer que tem lá uma série de publicitários mega maquiavélicos, preocupados em impor um corpo que é bom para o capitalismo, mas esse também é um corpo que foi desejo nosso, né? A gente tem uma parcela de culpa aí também dentro desse processo. A gente também, entre os nossos sonhos de consumo, colocou esse modelo de corpo inatingível como uma das nossas metas. E não tem problema a gente começar a repensar isso. Mas é importante a gente não achar que que há mocinhos e há vilões dentro desse processo. A gente está falando de um contexto social que começou num determinado momento a valorizar, porque havia uma toda expectativa das mulheres e das modelos mesmo em entrarem dentro desse circuito das Victoria's Secret, né? Elas tinham aquela asinha de anjo, botavam aquelas roupas mínimas, né? Então a gente também é um pouco parte desse processo. Almejamos também ter esses corpos nas revistas e na TV. E acho que a gente, inclusive, se beneficiou disso, né? Eu lembro quando a Gisele Bündchen e outras modelos latinas entraram pro casting da Victoria's Secret, lembro que se falava disso, não? Agora sim é a vez das latinas, porque é a vez da mulher curvilínea. Vocês veem que é magérrimo, porém curvilínea. Gisele é a curvilínea. Então não tinha nem curvas, né? Então agora assim, é a vez da latina, né? E tal. Então acho que era uma demanda nossa mesmo para que isso acontecesse, mas eu acho muito curioso a gente pensar o que acontece com uma marca que tem todo o seu ativo nessa ideia ou nesse comportamento ou pautado nesse imaginário de que existe um corpo perfeito, de que existe um corpo para ser almejado e como único padrão possível. Quando esse padrão começa a ser questionado, a marca vai caindo junto com ele, né? Kardashian te despreza, Victoria's Secret. Pois é. Isso, e acho que esse ponto que o Michel colocou aí, que a gente acabou, de alguma forma, também endossando, né, esse padrão de um corpo de modelo, que é um corpo que a indústria da moda trouxe pra gente, que nada mais era do que um corpo que tinha que ser como um cabide, né, que é aquele corpo que vai evidenciar mais a roupa do que chamar a atenção pro corpo. Ele foi sendo levado para outras áreas também, né? Eu estava lendo uma matéria sobre a evolução desses padrões de corpos na mídia e diz que a partir dos anos 2000, que não só os modelos vão protagonizar capa pelo menos no Brasil, em capa de revistas de beleza, mas começam também a gente pegar personalidades como atrizes, né? Pessoas que formavam opinião. E aí a gente começou a levar esse padrão para atriz, para apresentadora de TV, porque os stylists, né, das revistas começaram a entender, olha, se essa pessoa não tiver esse corpo, eu não posso colocar ela na grife aqui que eu quero colocar, eu não posso vestir ela da melhor maneira possível. Então era assim, você se adapta, o seu corpo tem que se adaptar à minha grade, ou você não vai poder estar bem vestido, ou você não vai poder estar aqui, né, no que a gente entende como elegância, como sofisticação. E acho que quando a gente começou a entender que é a gente que cobra isso da marca, né, não sou eu que tenho que me adaptar a você, não sou eu que tenho que me adaptar à sua grade, é você que tem que fazer roupa para mim. E entender que não é uma pessoa só possível, né? Tem pessoas que são naturalmente mais magras, outras naturalmente mais curvilíneas. E a gente vê agora esse movimento da moda,
que eu acho que é um ponto importante. A gente pode pegar desfile, a gente pode pegar das lojas mais mainstream, as lojas de grife, como que a ideia de silhueta está sendo quebrada. A silhueta desconstruída, né, ela está cada vez mais forte. E isso pode parecer uma tendência, mas é uma tendência que diz muito sobre comportamento, que é a mulher poder conquistar essa ideia de você não vai ter que estar sempre com uma roupa que transmite os códigos padrões de feminilidade, sabe? Aquela coisinha que quando você bota um vestido solto, sua avó fala pra você, bota um cintinho pra marcar a cintura. E essa geração Z, quando a gente entrevista eles, a gente vê essa relação com o armário, ela é muito mais liberta. Você não tem esse compromisso de estar legal, estar sedutor ou estar menininha pro outro. Acho que isso também é um ponto bem legal. E aí, marcas como Victoria's Secret, se você não acompanha esse movimento, você vai ficar para trás, com certeza. Pois é, eu acho que tem uma última coisa importante sobre essa tendência, ou quando a gente fala de corpo potência. É meio polêmico, tá, gente? Vocês segurem essa. Porque eu acho que não é uma questão de dizer que tudo é lindo, que todo o corpo é lindo. Eu acho que a gente tem que poder achar coisas feias no nosso corpo. Eu acho que eu tenho o direito de poder não gostar de celulite. A questão é, nenhum corpo tem que ser banido, nenhum corpo tem que ser vítima de preconceito, nenhum corpo tem que ser cancelado, nenhum corpo não pode. Todo corpo é possível. Agora, que você possa escolher ou ter outros padrões para poder pensar o que você acha feio e o que você acha bonito. Que o bonito não seja uma coisa só e que o feio não seja ou outra coisa ou o oposto disso, né? Bom, mas para continuar o papo por aqui, para discutir um pouco mais sobre esse descompasso entre o que se espera dos corpos das pessoas e como os corpos das pessoas realmente são, a gente trouxe aqui uma convidada especial. A gente trouxe aqui a Carla Paredes, que tem um trabalho maravilhoso pensando essas questões do corpo e das mulheres nesses tempos que se avizinham. Ela tem um Instagram que faz um sucesso absurdo, que se chama Papo sobre Autoestima, que trata muito dessas questões da feminilidade e das mulheres no ano de 2020 para o próximo século, porque precisa mudar, né? Não tá bom não, né, Carla? Carla, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Michel. Obrigada por ter me convidado. Adorei estar aqui. Ô, Carla, você toca junto com a Joana esse Exatamente. Lá no Papo sobre Autoestima. E de onde saiu essa ideia? Vocês já eram amigas, já se conheciam, um dia encontrando por um café tiveram ideia? De onde saiu essa ideia? Então, na verdade, a gente já é old school da internet, porque o nosso blog, a gente começou o blog em 2010, na época ele se chamava Futilidades. E o que acontece? A gente ficou anos no mercado de moda e a gente conseguiu tudo que a gente queria, inclusive trabalhar para as outras marcas e tal. Uhum. Só que quando a gente conseguiu semanas de moda internacional, a gente conseguiu várias coisas. Só que a gente começou a ver a gente notou uns comportamentos que estavam complicados, como, por exemplo, quando a gente começou a entrar muito nessa parte de moda, eu sempre vesti 42, a Joana sempre vestiu em torno de 42, 44. E aí a gente chegava, então tem esse desfile que a gente quer que vocês estejam na primeira fila, vocês vão vestir roupa da marca, e quando chegava na hora de chegar no showroom da marca para poder escolher a roupa que a gente ia vestir, só tinha 38. E aí a gente ouvia coisas do tipo, a gente não consegue botar vocês numa matéria de revista porque vocês não são o que a revista está procurando. E aí a gente começou a ficar meio, caramba, como é que a gente faz isso? Sabe? Como é que o que a gente faz? Aí nessa época a gente ficou meio perdida, porque a gente não sabia para onde ir, sabe? Parecia que a gente tinha chegado num ponto e a gente foi barrada nesse ponto e ficou meio presa. E nunca passou pela cabeça de vocês entrar naquilo que a indústria queria, que eu sei que é uma violência contra a subjetividade e o próprio corpo, mas muitas meninas e muita gente que está ouvindo a gente faz isso, né? Começa a tomar remédio, faz dieta maluca para poder... Claro, não, mas super. Sim, a Joana, inclusive, fala muito disso, porque ela teve questões de transtornos alimentares quando ela era mais nova, e quando a gente entrou nesse quadro, vamos dizer assim, todos os gatilhos que ela teve quando era mais nova voltaram, porque ela ficava nessa, meu Deus, eu preciso me encaixar,
E aí nunca se encaixava, porque assim, nosso biotipo... Gente, ela tem 1,78 m, eu tenho 1,72 m, sabe? A gente não tem corpo de modelo. Nosso biotipo não é o tipo que vai vestir 38. Eu nunca vesti 38, ela nunca vestiu 38. Então, assim, nem se a gente quisesse muito, a gente conseguiria. E, assim, a gente acabou entendendo que a nossa saúde mental valia muito mais do que qualquer vontade de se adequar a qualquer padrão. Como é que a autoestima faz falar sobre autoestima faz pelas mulheres nesse mundo que a gente está vivendo? Na verdade, eu nem diria que é só autoestima, né? Porque a gente tem essa frase que a gente repete muito, que assim, não adianta você virar e falar assim, porque agora eu vou fazer isso e aquilo, e minha autoestima vai ficar lá em cima. Pra gente, assim, cada vez mais, quanto mais a gente percebe, a gente vê que para você ter uma boa autoestima, você precisa se autoconhecer. Então, você precisa ser segura de quem você é para você poder sustentar essa sua verdade e não deixar se abalar pelo julgamento alheio, entende? Então, assim, para mim, essa é a chave. Eu não sei se fez sentido aí para responder a sua pergunta, mas, assim, eu vejo assim que muita gente se confunde e acha que a autoestima é só autoimagem, sabe? Do tipo, eu vou me olhar no espelho, eu tenho que estar me sentindo linda, e isso quer dizer que eu tô com a autoestima em dia. E não é bem assim, né? Porque você vê muitas mulheres que são exatamente o padrão de beleza, que tem vários problemas de autoestima, tem vários problemas de insegurança, sabe? Que não são autoconfiantes. E aí você pensa, como é que essa conta não está fechando? E aí quando você percebe, é a falta de autoconhecimento, de entender quem você é mesmo, para poder sustentar isso perante os outros, sabe? Em geral, nesse processo de mudança do olhar sobre o corpo, sobre aquilo que você gosta, aquilo que te foi imposto, o que seu corpo ele quer, o que você quer para ele, independente do que os outros querem, é um ponto muito importante na reconstrução da autoestima dessas mulheres. Em geral, o que vocês falam para essas mulheres que procuram vocês, hein? A gente sempre gosta de falar que, assim, não importa o que você está achando sobre o seu corpo, não importa se você quer fazer alguma coisa com ele, se você quer mudar ou não, mas a verdade esse é o corpo que trouxe a gente até aqui, esse é o corpo que contou nossas histórias, que trouxe felicidades e que trouxe momentos maravilhosos pra gente. E a gente não pode privar esse corpo de fazer coisas e de deixar a gente feliz porque a gente tem esse bloqueio, sabe? É muito... Quando você para entender tudo isso, você fala assim, gente, é muito triste você se privar de fazer as coisas por medo de julgamento alheio e você não honrar o corpo que você tem hoje, sabe? Então, eu amei essa ideia do corpo potência, assim, acho que eu vou até passar a utilizar ela. Não sei se era a mesma coisa que você estava pensando, mas para mim fez sentido dessa forma. E uma coisa que a gente sempre fala para todo mundo que segue a gente, que faz essas perguntas e divide, né, todas essas angústias, a primeira coisa que a gente faz é perguntar se essa pessoa faz terapia, porque nós duas somos entusiastas de terapia, foram em processos terapêuticos que a gente se viu ressignificando muita coisa, não só do nosso corpo, mas de tudo, assim, tipo, a Joana foi muito mais do corpo no processo dela, o meu processo foi menos do corpo, mas foi, sei lá, mais maternidade e autoestima profissional. Então, assim, só para você entender que a autoestima é muito mais, né, do que a autoimagem. Mas a primeira coisa que a gente pergunta é isso, se a pessoa está fazendo terapia, se teria como buscar terapia, para tentar entender por que esse bloqueio acontece e tentar driblar esse bloqueio de alguma forma, porque ninguém merece viver presa no próprio corpo por medo de julgamento alheio. Então, a gente tenta sempre dar um suporte nesse caso, sabe? Mas, na verdade, assim, o suporte tem que partir da própria pessoa mesmo. A gente está ali para trazer ideias, para desconstruir, para gerar reflexão, mas a gente mesmo não pode fazer muita coisa pelas pessoas. A gente pode ajudar elas a achar um caminho que possa funcionar com profissionais da saúde e tudo mais, mas geralmente a gente segue esse caminho.
Muito bacana essa entrevista. E para continuar um pouco do tema de como as marcas podem se posicionar positivamente nessa nova tendência de corpo com potencialidade, a gente vai para a dica de ouro de hoje, que é sobre como as marcas podem aproveitar o desejo de autoconhecimento desse corpo potência para oferecer novos produtos. Acho que um exemplo bem emblemático disso é a Pants, que é essa grife que aliou o design a produtos como calcinhas para menstruação e sutiãs para amamentação. São temas que foram, por muito tempo, considerados tabu, algo que é privado ou até mesmo nojento, e agora estão no centro da atenção das mulheres, que querem outras alternativas para lidar com o próprio ciclo e com a ideia de maternidade. Eu acho que você falando dessa ideia da Pants e dessa dica de ouro, ele ajuda a gente a pensar em ver como que tem todo um movimento novo do mercado de lançar produto novo, que você só pode lançar esses produtos porque hoje as mulheres estão se relacionando de outra maneira com seus corpos. Em outros tempos, você usar uma calcinha que tem uma tecnologia que permite você não usar mais o absorvente, era pensado algo como anti-higiênico. Você não ia confiar no produto desse, porque, meu Deus, eu vou ficar em contato com algo que é o fluido natural do meu corpo. E isso era visto como algo sujo, sabe? E hoje não, porque hoje essa nova relação com o nosso corpo, da gente entender tudo que ele é e tudo que ele faz, tudo que ele produz, permite que a gente use esses produtos assim. E aí, indo para um lado mais extremo, não sei se vocês viram essa semana o lançamento da linha da Goop, que é a marca da Gwyneth Paltrow, né? Que é gênia, que está com uma empresa aí avaliada em mais de $1 bilhão de reais, uma empresa de beleza, $1 bilhão, na verdade. E ela lançou uma vela, e o nome da vela é This Smells Like My Vagina. E aí ela fez uma vela com o cheiro da vagina dela, brincando com essa ideia de você assumir, sabe, seus fluidos corporais e falar mais disso. Uma coisa então, os meus eu assumo, mas o dela não. A gente espera que não seja literal. Isso é uma grande... O problema do capitalismo é isso. É que até mesmo quando as bandeiras se impõem, sempre aparece alguém para ganhar dinheiro em cima da luta do outro. Esse negócio de vela cheirando a pepeca é uma grande palhaçada, uma bobeira. Essa senhora que é a capa de jornal já conseguiu. Ela pode voltar para o obscurantismo que ela estava. É bobeirada isso. Tanto assunto mais sério, tanta revolução para ser feita. E diz que vendeu no Canadá igual água essa porcaria aí, né? Diz que vendeu pra caramba, diz que esgotou super rápido. Mas eu também acho uma grande pataquada, até porque, convenhamos, não existe uma vela com cheiro de pepeca, ninguém quer uma vela com cheiro de pepeca, né? Acho que eu entendi a brincadeira aí de levantar a bandeira e tudo, mas acho que quando a gente fala aqui da nossa dica de ouro para as marcas, é um pouco do que o Michel já vinha falando ali, que o movimento só vai acontecer na marra, né? A gente tem que tirar de um canto escuro as pessoas que não estavam sendo representadas, tirar desse lugar escondido que não estava sendo representado e trazer pro holofote, né? E pensar também que o corpo das mulheres faz outra coisa além de posar para foto, né? Acho que a Pentes é um bom exemplo disso. O corpo da mulher, quando a gente está pensando para além da estética, é um corpo que menstrua, que transa, que faz esporte, que sua, né? Que faz um monte de outras coisas. Tem um outro ponto, Rebeca. Quando essa moça começa a vender vela cheirando a pepeca, os homens são seres pouco desenvolvidos, né? Eles vão começar a buscar em outras pepecas o mesmo cheiro da pepeca dessa moça. E aí vai vir um novo fardo para a vida das mulheres, que é ter a pepeca cheirando a pepeca da fulana. Padrão então, cheiro de pepeca. Quando o grande debate é a gente entender que pepecas cheiram. E elas podem cheirar o que elas quiserem cheirar. Então eu tenho muito medo desses movimentos que parecem brincadeirinhas, coisa pra gente se divertir e dar de presente pro outro pra rir junto, mas é um troço muito mais complexo. A moça Paltrow já vinha fazendo um trabalho tão legal com essa marca dela, não precisava entrar nessa desse jeito. Eu sou conservador nesse ponto, hein? Eu nem li os ingredientes, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a pepeca da Gwyneth Paltrow cheira a baunilha, né, gente? Você tem alguma dúvida? Com notas de cravo. A matéria. Bergamota, pior ainda. Bergamota. Então, realmente, eu acho que é muito válido esse ponto da gente não transformar uma brincadeira em mais um padrão e mais uma métrica, né? E aí a gente criar mais uma regrinha do que é certo. Agora aproveitando aí para dar agora o exemplo também de uma dica que eu acho que essa sim foi muito certeira,
eu queria falar da Amaro, que fez uma parceria muito legal com a plataforma Obvious para lançar a sua linha de roupa fitness e conseguiu usar bem essa ideia aí do que você veio falando, do corpo potência, né? Que é celebrar o corpo com a sua energia. E aí eles fizeram uma parceria de posts, lembrando que a Obvious é uma plataforma que tem no Instagram, que fala muito de autocuidado, de saúde mental para as mulheres. Eles criaram uma campanha que eles chamaram de Bonde das Chapadinhas de Endorfina, que convida mulheres a pensar exercício como prazer e não como dívida. Então, eles convidavam as mulheres a banir certos termos que a gente usa quando vai malhar, fazer exercício, que hashtag tá pago, hashtag bumbum na nuca. E assim, para de pensar isso como uma dívida, sabe? Olha só, suei pra caramba, olha que bom, olha só, meu corpo tá saudável para se movimentar. E aí a coisa pegou, e eu vi um monte de gente usando a hashtag, postando foto e estimulando outras mulheres a se exercitarem sem ter aquela preocupação do corpo de academia ou de uma hashtag que diga, sabe, o seu bumbum não tem que ir na nuca, sabe? Não tem que nada. Se você está se exercitando, é muito bom para você. Tá produzindo endorfina, tá produzindo coisas boas para você. Esquece um pouco esse resultado e essa métrica estética que alguém criou. Porque aí é isso, né? Em vez de você conseguir curtir esse momento, ele vira mais uma coisa que pesa pra você. Meus queridos, queria dizer que sob minha gestão, esse podcast vai ter 4 horas, tal qual o Xadrez Verbal, nosso vizinho que a gente adora, mas ainda temos chefe, ainda temos roteiro de Beatriz Quezada, então temos que caminhar aqui pros finalmentes. Vamos então pro nosso Joga na Roda? Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Conta pra mim, Thiago, você que tá do meu lado tem preferência. Obrigado. O que você trouxe hoje? Eu trouxe um filme que é um pouco antigo, mas que eu achei muito pertinente com o tema que a gente tá tratando, que é um Embrace, da australiana Taryn Brumfitt. Ele foi um documentário premiado em vários festivais pelo mundo e foi muito celebrado. Ele fala a respeito de um problema vivenciado por muitas mulheres, que é isso que a gente está falando aqui ao longo do podcast, que é o ódio ao próprio corpo. A Taryn, depois de dar à luz a 3 filhos, teve o corpo muito modificado e ela teve que ouvir muitos comentários maldosos nas redes sociais. Então, frente a isso, ela passou a militar pela causa do amor próprio, pela potência dos corpos, e criou o projeto Body Image Movement. Foi quando ela resolveu lançar uma campanha de financiamento coletivo para filmar esse documentário, que resultou bastante interessante, tratando um pouco da relação das mulheres com seus corpos. Que legal, demais essa história. Por ordem de proximidade, Marina, joga na roda. Eu vou indicar, eu falei aqui, você tem em algum momento, o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é uma autora bem importante aí na terceira onda do feminismo, acho, para a gente pensar como é que as imagens da mídia, da indústria da beleza jogam contra a mulher. E também, acho que indo para uma dica mais leve, falar para vocês escutarem e enaltecerem a cantora Lizzo, que eu acho que a gente fala tanto em diversidade, em legitimar novos padrões, e a gente tem que botar esses corpos para protagonizar aquilo que a gente está consumindo, né? Claro, se não é o seu estilo musical, tudo bem, mas ela é uma cantora pop que está bombando muito, ela fez uma apresentação incrível no último Emmy, e eu acho que ela fala muito do que é ser um corpo negro, do que é um corpo de uma mulher gorda, e eu acho que ela traz essa luz e esse espaço, e a gente tinha que ver mais cantoras como elas, e não só aquelas iniciativas, porque é o que muitas vezes acontece, de uma cantora toda magrinha, toda padrãozinho, que vai, faz um clipe lindo, coloca mulheres ali no cenário com diversidade, mas ela em si continua afirmando um único padrão que é muito difícil de chegar. Então é essa a dica. Não, demais, a gente adora a Lizzo. Wesley, coloca aí um pedacinho da Lizzo pra gente ouvir. Last but not least, Michel Coforado, please. Olha, eu vou trazer a dica de um livro, como faço sempre, um livro que eu te emprestei e cobrei, para você ter clareza de como eu gosto desse livro. É o livro ter clareza como Rebeca não devolve livros. A gente não Rebeca devolve. Revolve sim. Só que na maior parte das vezes, quando eu empresto para Rebeca, eu não gosto que me devolva porque falta espaço na minha casa. Mas quando eu gosto muito, eu cobro. E esse Rebeca leu e me devolveu.
que é um livro da Joana Vilhena Novaes. Ela é psicanalista e psicóloga e já vem pesquisando há muito tempo sobre corpo, sobre mulheres, sobre padrão. O livro que ela escreveu, que é fruto da tese dela de doutoramento, se chama O Intolerável Peso da Feiura, que fala sobre esse inferno que é ser uma mulher fora dos padrões, sobretudo quando você está com sobrepeso. E ela entrevistou dezenas de mulheres e montou essa tese, que é um negócio impressionante. Eu aconselho a todo mundo ler esse negócio porque é bom. Incrível, é um baita livro mesmo, gente. Vocês sabem que às vezes eu não devolvo mesmo, o Michel não tá de tudo errado, às vezes eu não devolvo o livro. Mas, como o Michel sabe que tem livros que são importantes e que é melhor não ficar muito tempo longe deles, Michel me indicou um livro que ele não só me indicou, como me deu logo de presente para não correr risco de eu ficar com o dele. E foi um livro muito importante para mim. Como eu tô com saudade do Michel, eu queria dizer isso de longe, dedicar a ele o meu Joga na Roda, que é o livro Teoria King Kong, da Virginie Despentes, que me já conhece bem, já deu para um monte de gente. Eu também já dei de presente para um monte de gente que eu gosto muito e que eu queria que tivesse acesso a essa leitura, que é uma visão muito interessante de uma estudiosa e feminista francesa. Depois dessa declaração e das nossas estimadas dicas ao ouvinte, vamos pro Manda Zap, Thiago? Bora! E a gente vai começar aqui, Rê, com uma crítica construtiva. Ai, gente, sobre a minha batuta tinha que ter só elogio, né? Beatriz Quezada fez isso com a gente, né? Segura essa marimba. Vamos ter que ler... Vamos lá, bora. A Ana Amaral ouviu nosso programa sobre os pais millennials e achou que a gente não conseguiu captar toda a essência dessa geração nessa fase. Ela escreveu que o fato de ficar em cima dos filhos é menos uma busca por performance, mas mais uma forma de estar presente com eles, que é uma coisa que muitos millennials sentiram falta do que os pais fizeram. Então fica aqui registrado, Ana. Eu acho que é sempre complexo a gente dar conta de falar de uma geração. Acho que tem muitas arestas. A gente não tinha lugar de fala também, né? Tem Faltou isso. lugar de fala. Mas acho que a proposta é justamente levantar essa poeira, levantar essa bola, enfim, e é um tema o qual a gente vai prestar atenção. Mas muito obrigado pela atenção e pela ressalva. Pois é, e a gente tem também aqui uma mensagem do Pedro Maia, que é um dos nossos primeiros ouvintes, temos que registrar, ele ouve o Causcast desde os primórdios, e ele diz que concorda com vários pontos que a gente trouxe sobre o exagero da cultura do cancelamento, mas me pediu aqui pra gente fazer uma ressalva, olha, uma ressalva importante sobre o nosso argumento de que se uma pessoa faz alguma coisa que é eticamente condenável, existem leis e regras para impedir que ela faça isso. Ele não concorda com a gente e cita casos como o do Chris Brown e do Johnny Depp, que agrediram mulheres e continuam fazendo sucesso no mundo do entretenimento, mesmo com a justiça lá para julgá-los. Pois é, uma questão polêmica para danar essa, né? E a gente continua ouvindo bastante sobre isso. O caso Weinstein tá aí na mídia de novo. Acho que tem muito pra gente pensar sobre isso mesmo. Onde se faz a justiça, né? Mas obrigada pelo comentário, Pedro. Um beijo. Isso que o Pedro traz, na mensagem dele, ele trouxe aí um textão também, falando como é que a gente combate essa sensação de que pessoas têm, elas podem falar tudo que elas querem, tudo que é bobagem e saírem impunes, né? E tá tudo certo. Quando o Pedro mandou essa mensagem pra gente, ele que é meu amigo, me pediu 1000 desculpas que estava fazendo uma crítica, né? E eu acho que a gente que justamente botou no ar um episódio para defender e para fazer as pessoas repensarem bem se vale a pena a gente entrar nessa cultura do ódio e cancelar todo mundo, eu acho que a gente tem que mais do que nunca saber ouvir crítica. Então, Pedro, mande. Essa mãe millennial que escreveu pra gente também, continue mandando. Eu acho que é muito bom saber que as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando e estão refletindo, nem que seja para discordar. Eu acho que significa que a gente está conseguindo criar o diálogo, e isso é o mais importante. Então, continuem mandando aí textões pra gente, que eu acho ótimo. E discordâncias serão registradas. A gente prefere crítica do que cancelamento. Só não nos ignore, por favor. Isso aí. Bom, esse foi o nosso Manda Zap de hoje. Pra não dizer que sou só eu quem milita aqui pela causa das cartas, Marina Roale, conta pra quem tá ouvindo como se faz pra entrar em contato com esse Causcast. Gente, sigam o Causcast no Instagram, @caus.cast. Manda seu textão, seu zap, seu gif, pode fazer crítica, comentário, o que quiser, que a gente vai colocar na fila pra ler aqui. Ou se preferir fazer num outro método, manda um e-mail para
consumoteca@consumoteca.com.br, ou pode ser ainda mais vintage, mais old style, que é mandar uma cartinha de verdade, né, Rebeca? E aí você que sempre divulga o nosso endereço. Opa, Rua Piauí, 1164, Casa 3. Estaremos de portas abertas para sua cartinha. Então tá, meus queridos, chegamos ao fim de mais um Caos Cast. Brilhou nossa âncora. Agradeço, um prazer estar aqui nesse honroso posto, mas Michel Coforado volta pra ensinar K-pop pra gente no próximo episódio. Michel, volte bem, volte tranquilo. Eu volto. Olha, eu tô doido pra voltar logo pra falar de K-pop, porque descobri que a BTS, que é a maior banda de K-pop da Coreia, é responsável por 0,6% do PIB coreano. Então, K-pop, para além de brincadeirinhas, é coisa séria. Então, conta comigo que eu volto. Quase 1% do PIB do país, você jura? Do país é controlado por uma banda só, BTS. Que loucura, volta pra contar pra gente, então. Um beijo, boa viagem de volta. E olha, parabéns pela coordenação aí, eu adorei, por mim você assumir a vaga, hein? Vamos fazer um impeachment, não, imagina, volte logo, Michel. É golpe. Marina, um beijo. Beijo, gente. Thiago, muito obrigada pela sua refrescância. Beijos borbulhantes a você e a todos, Rebeca. Eu também vou me despedindo por aqui, obviamente sem nunca esquecer que a produção deste podcast é de Beatriz Quezada e Marina Ruali, e a edição fica por conta do nosso incansável Wesley Xavier. Um beijo para quem nos ouviu até aqui, e meus queridos, joguem seus copos no mundo. Até mais.